Olá! Acerca do nosso último vídeo, João Borges, um amigo, pediu maiores esclarecimentos sobre a consciência metafísica e a consciência intencional e de como essas diferentes visões de mundo aí implicadas poderiam afetar o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana. Essa pergunta, João, é muito pertinente e não nos desviaríamos do nosso foco ao tentar respondê-la, e o farei da maneira mais concisa possível. Como você sabe, o mundo ocidental tem a sua determinação filosófica dada pelos gregos. Platão fundou a metafísica, tal qual a conhecemos. Os demais filósofos que se seguiram a ele, falando de uma forma jocosa, diríamos que fizeram apenas o pé de página, o rodapé das ideias platônicas. É claro que houve muitos filósofos importantes, né? Mas a maioria abraçou a metafísica. Nietzsche foi um filósofo que quis subverter, vamos dizer assim, este pensar metafísico, né, platônico. E com a sua vontade de potência, o homem além do homem, o super-homem, o eterno retorno do mesmo, a transvaloração de todos os valores, com tudo isso, mesmo assim, ele permaneceu platônico e ficou conhecido como o último dos metafísicos, né? Falamos dos filósofos platônicos e falamos de Descartes. Descartes tem o mérito, vamos dizer assim, de ter levado aos píncaros a este pensar metafísico, moldando a era moderna e a nossa maneira de viver. Descartes, João, falando sobre a consciência metafísica, ele dizia que a verdade não poderia ser conseguida através dos sentidos, né? Que as verdades estariam nas abstrações e em nossa consciência, nas ideias inatas. Ou seja, ele está dizendo platonicamente que o conhecimento é um recordar, é uma reminiscência, né? Porque tudo já está dentro de nós, né? E esse recordar viria de quando a nossa alma habitava o mundo inteligível. Platão distinguia o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo verdadeiro, o mundo imutável, o mundo eterno, né? E o mundo sensível, né? Que é este mundo que nós vivemos aqui, o mundo das aparências, o mundo das coisas que estão sempre em movimento, né? O mundo em que as essências de que existem aqui seriam correspondentes às ideias do mundo do mundo inteligível. Então, aqui poderemos dar um exemplo de como a metafísica seria a base de uma ciência, por exemplo, da psicologia, por exemplo, da psicologia analítica, especificamente falando, né, de Jung. Jung afirmou que o homem não nasce tábula rasa.
ele traz consigo uma herança de experiências e vivências das genealogias que nos antecederam, da nossa ancestralidade, desde que o homem é homem e que está no mundo. Ou seja, e com isso, ele chamou isso de o inconsciente coletivo, que seria uma camada mais profunda do inconsciente freudiano, né? E que esse inconsciente ele se expressava normalmente em mitos, e que a mitologia era a linguagem do inconsciente, onde os arquétipos apareceriam, né? Isto é muito importante para responder o segundo tipo de questionamento do João, de que como isso nos afeta no nosso dia a dia. Ora, Freud dizia que a consciência era uma pequena, fazendo uma como é que chamaríamos assim, uma metáfora geográfica, vamos dizer assim, de que o consciente era apenas uma pequena ilha no mar imenso do inconsciente, e que a maioria do nosso comportamento era ditado pelo inconsciente, sem que nos dessemos conta disso, né? Os nossos atos falhos, as nossas neuroses, as nossas escolhas, mesmo as escolhas banais do dia a dia, seriam mais fruto desse inconsciente, né? E o Jung diria também que o inconsciente coletivo estaria também na fonte das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas condutas, né? E aquilo que, por exemplo, o inconsciente pessoal, aquilo que um trauma que aconteceu na vida de uma pessoa, um acidente, um incidente, que aquilo que não pudesse explicar como a pessoa ficou alterada, o inconsciente coletivo poderia ajudar, né? Eu queria que vocês vissem a relação aqui, antes de continuar esse exemplo, de como a metafísica já diz que o conhecimento nosso já está aqui, como o Descartes falou, a res cogitans, quer dizer, a coisa pensante, a substância pensante já está aqui dentro de nós, né? Na nossa mente, no nosso pensamento, e a resistência é a matéria que está fora, né? Então já tem um mundo interno e um mundo externo. E tanto na psicanálise freudiana como na psicologia analítica de Jung é a mesma coisa. A psicanálise e a própria psicologia analítica trabalha com a psique, né? Com algo que está aqui em nós, né? O mundo interno, né? Que se distingue do mundo externo. Isso é muito importante quando formos tratar da Dasein-Analyse, né? Então, tem esse mundo interno da psicanálise e o mundo externo, e também na psicologia analítica de Jung. Vou dar um exemplo assim de como a psicologia analítica explicaria um comportamento. Por exemplo, através dos arquétipos, né? E esse arquétipo que eu vou falar é da ânima. A ânima, para o Jung, seria o seguinte: todos nós, os homens, temos uma minoria de genes feminino, como a mulher teria uma minoria de genes masculino. E essa minoria de genes femininos em nós se expressaria mentalmente através de imagem, através da imagem da mulher ideal, por exemplo, né? Então, um homem vê uma mulher e se apaixona imediatamente por ela. E faz tudo, consegue conquistá-la e casa com ela. E, de repente,
ou de repente, daqui a uns 3 meses, de 3 meses que se casou, ele vai no consultório do psiquiatra e diz: doutor, por favor, me ajuda, me livra dessa mulher. Entendeu? Quer dizer, ele fez uma atitude inconsciente, se apaixonando pela ânima dele que projetou nessa mulher que ele viu, né? Isso não quer dizer que apenas as escolhas erradas estão ditadas pelos arquétipos, né? Você pode fazer, segundo Jung, também escolhas adequadas devido a esses mesmos arquétipos. Então, para você ver como essas coisas influenciam diretamente na nossa vida cotidiana. Então, a expressão Freud explica é corrente, né, de qualquer ato que você faça, né? E da mesma forma, poderíamos dizer com a psicologia analítica de Jung. O marcante aqui é o seguinte, é que tanto a metafísica como essas psicologias dizem que há algo em nós em que fica guardado o nosso saber, o nosso conhecimento e a forma de agir na vida. Isso é que é a metafísica, sendo o terreno filosófico em que a psicologia está apoiada, a psicologia junguiana. Agora, como adiantamos muito, vamos deixar por aqui, e no vídeo seguinte falaremos sobre a consciência intencional e de como Lacan, um psicanalista, o último Lacan, tornou-se um Dasein analista. Vamos ficar por aqui, até lá, tchau.